E aí, como é que você entrou na televisão? Foi depois que você começou no Marachuja? A Hebe era muito amiga da minha família, a saudosa Hebe, que eu tenho. Era muito amiga da minha família e, na época, a gente trouxe a Fóssil para o Brasil. Ah, eu lembro disso. Só que quando eu falava em Fóssil, relógio, quando eu falava... Eu acho que eu mandei de presente para você. Tu tinha o negócio do relógio? Então, eu adoro essa marca. Só que quando eu falava, ninguém conhecia essa marca. Eu falei, Hebe, eu tô com uma marca aqui, posso fazer um desfile? Eu adoro essa marca. Fiquei de presente dele. Posso fazer um desfile? Ela falou, pode. Eu contratei os modelos e fui lá. E eu te falei, eu nunca tinha aparecido em televisão antes. Eu estava muito tímido. A Hebe estava lá. A Marília Gabriela do meu lado. Ainda não existia a Giannichini. Ela conversando comigo. Gente, a Marília. Eu estava literalmente muito nervoso. E aí a mulher do saudoso Manga também. Paula Manga. A Denise. Não, a Paula desculpa, é filha. A Paula era filha. A Denise Manga, na época, depois ela separou dele. Mas ela estava assistindo o programa e falou, cara, você não vai estrear Anjo Mal daqui a 3 semanas? Você falou que está faltando um personagem que é um mecânico muito tímido e que era um cara que que fala calmo. Olha esse cara aí. Aí o Manga olhou e falou, pô. Aí ele me ligou. Para fazer a novela. E aí eu falei, gente, eu não sou ator. Ele falou, calma. Aí ele me botou 1 semana com o Paulo José, na casa do Paulo José. Aí o Paulo José começou a bater texto comigo, começou a falar o que eu aceitei a novela, porque eu falei, pô, vou fazer uma novela. Naquela época o poder da televisão era muito forte, muito mais do que hoje. Essa novela foi um sucesso. Falei, e vou vender franquia que nem água. Tanto que a gente vendeu 48 lojas em 1 ano. Eu falei, vou vender franquia que nem água. Depois vão me criticar, não estou nem aí, eu paro. Só que em 1 semana com o Paulo José começou a me contar a vida dele inteira. Como é que ele cria um personagem, como é que é um ator, viver diversas vidas e pá. E me botou aquele macacão dele que foi do personagem. Shazam? Do Shazam. Eu Shazam. falei, Paulo, tá tudo certo, mas tá apertado. Esse macacão aqui tá me doendo aqui embaixo. Que massa. Eu botei o macacão do Shazam, ele veste aqui. Pô, ele é metade da tua altura. Cara, e aí ficou a Bel Kutner, que ia ser também meu par romântico junto com a Glória, batia a cena comigo. Aí apareceu a Carla Camurati, eu falei, gente, que legal esse negócio. E ele começou a me contar como é que fazia um personagem, com uma paixão tão grande, com o olho dele brilhando. Eu falei, gente, eu quero fazer isso na minha vida. E aí que eu comecei a fazer. Eu fui jogar, a primeira cena que eu fiz foi com a Glória Pires externa, cara. Então Nossa, foi assim. Então, com a protagonista. Com a protagonista. E aí comecei, cara. Que todo mundo, nossa, a Glória é muito difícil. Ela foi me abraçou de um jeito, foi tão generosa. Ela, o Orlando. Ela é um doce. Na época, cara, pô, foi maravilhoso. Aí eu fui fazendo cada vez personagens um pouquinho maiores. Então não é que eu comecei como protagonista, então não tive tanta crítica assim. Sim, mas você começou bem, numa novela boa. E papel pequeno, entendeu? Não, mas aí já começou a crescer, né? Sim, começou a crescer. Eu batia muita cena com o Paulo José. O Márcio Garcia me ajudou muito também. A Bel Kutner. Eu falei, Bel, como é que você faz para chorar? Né? Essa história é engraçada. Já era veterano. Eu falei pro Paulo, como é que faz para chorar? Ele, você tá com preguiça, você pode usar o cristal japonês. Como é que é isso? Você passa no olho e beleza. Eu peguei aqui e fiz assim, ó. Nossa. Não, peguei assim, ainda fiz pior. Fiz assim, ó. Peguei o cristal e fiz assim, ó. Não! Não consegui abrir o olho, né? 2 dias sem abrir o olho. Mas eu passei o cristal direto aqui. Não, dentro. Isso aí é. E põe aqui embaixo. Põe aqui. Enfim. Então eu me apaixonei e nunca mais parei. Eu fui aprendendo na raça. Pô, e você teve bons personagens, Tive bons personagens. Depois eu tava Logo fazendo... depois veio o quê do Anjo Mal? Cara, Estrelas O Clone, fez Clone, não fez? Bem depois, mas eu fiz Aquarela do Brasil, fiz... Labirinto. Labirinto eu tava com Fagundes, Pô, gravando. Era Gilberto Braga. Porra, gravando com Fagundes. Eu falei, Fagundes, que curso eu faço? Eu quero aprender. Ele falou, Luciano, você não consegue num curso. A gente anda na rua, você não consegue andar na rua, cara. Porque naquela época era muito assédio. Aí ele falou, cara, faz teatro. Eu falei, mas qual peça? Ele, qualquer uma. Mas como qualquer coisa? Mas como é que eu vou saber se é bom? Se for ruim, você vai aprender. Mesmo assim, faz teatro. Graças ao Fagundes eu comecei a fazer teatro. Aí eu buraquei no teatro. Eu fiquei 9 anos na Globo. Eu falei, vou fazer teatro. Aí eu fiquei 7 anos na estrada, fazendo uma porrada de peça uma atrás da outra. Foi ótimo pra tu, né? Foi maravilhoso. Você pegou uma base bacana. E o mais louco, assim, na minha estreia, eu ia fazer a peça do teatro, eu tô lá na estreia, daqui a pouco eu entro Fagundes no meu camarim. Tô aqui, hein? Eu falei, pronto, acabou comigo. Ele e o Stênio, na primeira fila, eu, pô, tu não podia entrar na moita? Agora ele já tava nervoso. Aí vem Fagundes, tô aqui. Qual era a peça? Lancelot. Lancelot. Rei Arturo, aquela porra. Eu lembro disso.
Boing Bong, você fez também? Fiz Você Boing produziu. Bong. Boing Bong é a melhor história do mundo. É uma comédia famosa. Boing Bong, você não conhece, Serginho? É um cara... É de fora, né? Tá no Guinness Book como a mais vista até hoje no mundo. É uma comédia engraçadíssima. É um cara que é um arquiteto. Aí ele namora 3 comissárias de bordo. Uma alemã, uma francesa e uma americana. Aí chega o amigo dele, que era o Gazola, meu amigo, fala, meu irmão, minha vida é maravilhosa. Eu fico segunda e terça com uma, quarta e quinta com outra, sexta e sábado com outra, domingo eu descanso. Aí mudava as fotos, aí tira o chucrute da geladeira, põe hambúrguer, aí põe cassoulet. Então muda tudo isso. E a Heloísa Perricet fazia alemã. Tá? E assim, a Heloísa Perricet falou, eu vou fazer minha peça. Eu falei, você vai sair a gente, casa cheia, você vai fazer esse fracasso aí, Cócegas. Imagina, eu falei Cócegas. Isso. Ela fracassa toda vez que ela me vê. E aí, o meu fracasso, como é que tá? Porque ela se lançou ali. Aí, ligam e falam, tem uma outra atriz que vai substituir ela. Quem é? Mônica Martelli. Porra. Que ainda ainda não tinha despontado. Aí eu falei, beleza. Aí chega uma mulher de 1,80m. Pá! Lolô com 1,60m. Aí eu falei, Mônica, eu preciso das tuas medidas, porque eu era produtor. Eu falei, preciso das tuas medidas para fazer, né, um... Não, e eu vou fazer uma moça sexy. Meu irmão... Ela já mandou isso. Meu irmão... Aí ela ficou com um shortinho, no umbigo, praticamente. Um shortinho não, uma mini saia, ficou uma micro saia. Aí, tô eu, o Gazola, primeira cena dela, ela vem andando... Bernardo fez aquela cara, estufou o peitão com salto 15, estava maior que eu. Estava com 1,90m e carcará. E tinha 2 degraus. Ela desce o primeiro, do jeito que ela desceu o primeiro, ela rolou. Deu um rolamento, pum, caiu. Com a bunda virada para a plateia. A saia subiu, então ficou com a bunda. A gente lembra, com fio dental vermelho. Eu acho que era essa cor, não lembro direito. Só que a gente não conseguia fazer uma... A gente tava... Eu e o Gazola, a gente ria tanto que a gente não conseguia ajudar ela a levantar. E ela levantava, como era muito apertada e curta, ela não conseguia baixar. E de salto alto, e acabou com a peça. A gente começava a fazer a peça, aí eu olhava pra cara dela, sabe aquela... Começava a rir sem crise de riso. Que a gente tem que olhar, contracenar com o ombro da pessoa, que você olha pro ombro pra não olhar na cara. Meu irmão... Cara, que loucura. Aí bateu que foi. a quinta série, ficar rindo sem parar, aquele negócio. E a Mônica era maravilhosa. A Mônica era muito. Cara, a Mônica é a coisa mais maravilhosa do mundo, é a coisa mais engraçada. Ela chegava com a bolsa dela, a bolsa dela abria assim, tinha água boiando, os documentos tudo boiando, que ela vazava. A Mônica, cara. E aquela história, o filme que ela fez, as coisas. A peça, né? A peça é tudo história da vida dela. Uma só que é da Lulu, o resto é tudo dela. É história real da vida dela. Sim. É muito engraçado. Quando ela estourou, Os Homens São de Marte. Agora é o seguinte aí, eu quero saber qual foi a sensação que você teve ao contracenar com Wagner Moura, Lázaro Ramos, Thaís Araújo. Eu comecei junto lá com no Ópera do Malandro, do André Moraes, porra, que é o curta-metragem que ganhou mais prêmio, é do André Moraes, o Ópera do Malandro, que ele fez em homenagem a mim. Você sabe que a gente tava lá e eu fiquei amarradão. Você sabe que a gente tá...